No canto esquerdo, o Megalodonte, considerado o maior e mais perigoso predador do mundo aquático. Ele tem a fama de ser um caçador de sangue frio que consegue quebrar um barco de pesca com uma mordida. Vamos precisar de um barco maior. Mas e se ele ficar cara a cara com outro monstro aquático gigante? No canto direito, o Mosasauro, um antigo dinossauro que existiu cerca de 80 milhões de anos atrás, no imenso Oceano Atlântico. Sua dieta consistia em peixes grandes, tartarugas gigantes, outros mosassauros e até pássaros. Ainda bem que não estou no menu. Mas para descobrir se este réptil pode derrotar o maior tubarão que já existiu, vamos comparar esses dois monstros em várias categorias. Vamos começar com o tamanho. O Megalodonte foi extinto há 3 milhões de anos, mas ainda é considerado o maior e mais perigoso predador do oceano. Podemos somente estimar o real tamanho dele, pois os únicos vestígios encontrados foram seus dentes e vértebras. Parece minha avó. Ela costumava deixar a dentadura por todos os lugares. Mas, com a ajuda de cálculos e modelagem por computador, os cientistas concluíram que seu comprimento poderia ser de cerca de 15 metros. É o tamanho de um vagão do metrô de Nova York. A diferença é que ele não tentará devorar você. Agora vamos dar uma olhada no canto direito. O tamanho do Mosasauro também é um assunto ainda em discussão, mas acredita-se que o comprimento médio deste monstro era de cerca de 11 metros, o que equivale ao tamanho de um ônibus escolar. Mas em 2016, os cientistas encontraram o maior Mosasauro de todos os tempos. Seu comprimento era de 18 metros. Compare isso com a pessoa mais alta que já existiu, que media 2,4 metros. O Mosasauro é 7 vezes maior. Ei, que rápido na matemática! A primeira vitória vai para o Mosasauro, 1-0 para o antigo réptil. A próxima categoria é o peso. Vamos começar com o lutador do canto esquerdo. Os maiores indivíduos da espécie do Megalodonte tinham um incrível peso de 27 a 59 toneladas. Isso é mais do que o peso de um Boeing 737 vazio, sem os lanches e bebidas. Embora o Mosasauro seja mais longo, seu peso não é tão grande devido ao formato do seu corpo. As espécies adultas podiam chegar a 14 toneladas, o que equivale à metade do peso do Megalodonte. Para efeito de comparação, uma baleia azul adulta pode pesar até 100 toneladas ou mais. Mas as baleias não são as maiores predadoras como o Megalodonte e o Mosasauro. Então, nesta categoria, o Megalodonte vence e obtém o seu primeiro ponto. Agora está 1-1. Vamos para a próxima categoria: velocidade e agilidade. O Megalodonte não era o peixe mais rápido da Terra. Ele conseguia atingir uma velocidade de cerca de 18 km por hora. Por exemplo, a criatura marinha mais rápida é o peixe-vela. Ele pode nadar a 109 km por hora. Mas isso ainda não impediu o Megalodonte de se tornar o principal predador do mundo aquático. Uma pessoa nada a uma velocidade média de 3,2 km por hora. Mas o calcanhar de Aquiles do Megalodonte é a agilidade e a capacidade de manobra. Na verdade, ele é como se fosse um caminhão de 50 toneladas. Então, ele não consegue virar e mudar de direção rapidamente. Se ele for atacar, tem apenas uma chance de acertar, pois, se tiver que fazer uma segunda tentativa, sua presa terá a oportunidade de fugir. A velocidade exata com que o Mosasauro conseguia nadar é desconhecida, mas os cientistas acham que seu estilo de nadar era como o da enguia. Então, ele impulsionava com sua cauda e dirigia com pequenas nadadeiras laterais. Isso dava a ele uma capacidade de manobra incrível. Em teoria, isso poderia ajudá-lo a saltar da água, assim como em uma cena de Jurassic World. Mas, para saber a velocidade exata com que o Mosasauro podia nadar, precisamos encontrar mais vestígios desse antigo réptil. No momento, o ponto na categoria de velocidade e agilidade vai para o Megalodonte. 2-1 para o maior tubarão de todos os tempos. A próxima categoria são os instrumentos de luta. Primeiro, vamos dar uma olhada no arsenal do Megalodonte. Seus dentes gigantes. Eles eram extremamente afiados por causa da sua forma triangular, e eles alcançavam 18 centímetros de comprimento. Os dentes do Megalodonte são considerados os maiores que já existiram, e ele tinha 250 deles, os quais eram alinhados em 5 fileiras e podiam facilmente penetrar na pele grossa das baleias e de outras criaturas da época. Além disso, a mandíbula em si era incrível. Ela tinha cerca de 2 metros de largura. Uma pessoa média caberia facilmente em pé na boca dele. Cara, isso com certeza entraria na categoria de selfies arriscadas. Nhaque!
A força dos músculos, combinada com a boca gigante, deu ao megalodonte uma das mordidas mais fortes do nosso planeta. A principal ferramenta do mosasauro era a mandíbula. Sua mandíbula continha de 40 a 50 dentes grandes e afiados. Eles tinham formato cônico para penetrar até mesmo na pele mais espessa, como uma faca na manteiga. E a mandíbula era semelhante à das cobras. Assim, o mosasauro conseguia engolir uma presa enorme, sem nem mesmo mastigar. Em alguns dos fósseis de mosasauro descobertos, foram encontrados restos de peixes perfeitamente preservados. E eles tinham 1 metro de comprimento. A cabeça do mosasauro tinha um pouco mais de 70 centímetros de comprimento. E embora essa mandíbula não fosse suficiente para engolir o megalodonte inteiro, ela era capaz de abocanhar um pedaço bastante grande dele ou até mesmo arrancar sua cauda. No quesito ferramenta de combate, o mosasauro ganhou o ponto. O resultado está empatado em 2-2. A última categoria diz respeito às habilidades de luta. Embora o megalodonte tivesse um tamanho enorme e dentes super afiados, ele atingiu o topo da cadeia alimentar por outro motivo: a inteligência. Os cientistas encontraram muitos restos de baleias com cicatrizes de dentes de megalodonte. Essas descobertas ajudaram a entender as táticas de caça desse tubarão gigante. Descobriu-se que ele conseguia encontrar fraquezas em outras criaturas marinhas e sabia onde ficavam seus órgãos vitais. Outros restos mortais apresentavam muitas fraturas. Aparentemente, a vítima tinha experimentado as 50 toneladas de força do megalodonte. Ele conseguia facilmente derrubar paredes de concreto. As baleias não tinham nem chance. Com a ajuda de estratégia e táticas, o megalodonte conseguia lidar com presas muito maiores do que ele. Ele conseguia, inclusive, atacar a cauda e as nadadeiras das baleias até que elas ficassem completamente imobilizadas. E aí, então, quando a vítima estivesse indefesa... Bem, como dizem, o jantar está servido. Ao contrário dos tubarões que adoram atacar de surpresa, os mosasauros eram bastante agressivos. Os cientistas encontraram muitos restos de mosasauros com vestígios de marcas de dentes de sua própria espécie. Se eles lutavam por comida ou por território, não sabemos. Mas sabemos com certeza que suas lutas eram brutais. Os restos mortais tinham muitas fraturas, mas esses répteis não batiam fortemente em suas vítimas. Não, eles agarravam sua cabeça e ativamente mordiam e lutavam, quebrando seus ossos. Essa técnica é usada por crocodilos de hoje em dia. Além disso, os mosasauros tinham uma excelente visão, o que lhes dava a chance de ver a vítima de longe e atacar inesperadamente. Antes de prosseguirmos para a luta, uma rodada bônus para o prêmio de simpatia do público. O megalodonte apareceu em muitos filmes, séries de TV e quadrinhos diferentes, e cada uma de suas aparições suscitava medo nos espectadores. Ele realmente tem uma reputação de predador de verdade, e eu apostaria meu dinheiro nele. O mosasauro, por outro lado, não teve muitas aparições na mídia, mas a cena em que ele come um tubarão branco com uma só mordida surpreendeu os espectadores em todo o mundo. Portanto, este dinossauro tem potencial para se tornar uma estrela, mas é claro, isso não afeta o resultado da luta. Soou o gongo! Agora vamos descobrir quem vai vencer essa luta. Os oponentes se encontram nas águas da costa da América do Norte. O mosasauro já viu o megalodonte de longe e atacou primeiro. No entanto, seus dentes não são grandes o suficiente e ele mal o machuca. Agora o tubarão gigante está atacando o réptil. O mosasauro é muito ágil e se esquiva facilmente dos golpes lentos do megalodonte. Eles se separam. É hora de mudar de tática e o megalodonte decide fazer um truque. O mosasauro é um réptil, embora seja enorme. Isso significa que ele respira ar e nada debaixo d'água, apenas prendendo a respiração. O megalodonte começa a ir mais fundo, atraindo o mosasauro para uma armadilha. Em águas profundas, o antigo réptil se sente desconfortável e começa a errar. O megalodonte ataca as barbatanas e a cauda, deixando o inimigo sem mobilidade. Assim que o mosasauro perde sua cauda, a batalha termina. Opa! O megalodonte provou mais uma vez que é o rei dos mares e merecidamente está no topo da cadeia alimentar.